Bom dia! Oi, povo, tudo bem? Hoje eu não vomitei na cadeira, não. O que é? Vocês estão me olhando? Vocês estão me julgando? Não quero falar com vocês. Deixa eu fofocar aqui na janela. Bom dia, entra aí, povo, com dúvida. Vamos lá, pisco. Socorro, manos. Tô louca, né? Vamos lá. O que foi? Tu vai comer? Eu já comi. Botei a musiquinha do Pisco meditando. Dorime. Vocês viram? Vai lá no Stories ver. Na realidade, a Malu, quando organizou as músicas, falou assim, nossa, tá cheio de pelo aqui. Credo. A Malu falou assim, mãe, você não botou a menu. Eu falei, vou botar. Você quer aparecer aqui na live, Rodrigo? Não? Olha lá o que ele fez, ó. Tá lá no canto. Já vi. Sabe aquelas crianças que fazem coisa errada em casa? E aí você espera a autoridade chegar e aí você fala, olha lá, seu filho que fez. Não tem? Não tem umas mães que fazem isso? Seu filho. Na hora que a criança faz a coisa zoada, não é filho dela, não. É seu filho. O inverso também acontece, né? Às vezes os pais também fazem isso. Inclusive é mais comum até, né? Sociedade. A minha sogra tem uma boa pra essa. Quem pariu Mateus que o embale. Muito boa. A minha sogra tem uns ditados bons. Gente, tem até 5 minutos, né? Olha aí, tem até 5 minutos. Eu que inventei isso. Vai passar o carro, geladeira velha, capô, ninguém merece. Come aí, pisco. Olha aí, vocês vão entrando. Hoje vocês sabem que vai ter a nossa aula às 7 horas lá no YouTube. Então pega o caderno lá, tá lá. Pão de calabresa, tchau, tchau. Aí, olha só. Ontem a gente estava relembrando muitas coisas. E aí a Maria Luísa estava rolando de rir. Porque ela falou que o Rodrigo, quando era novo, ele pegou e falou assim pra mãe. Mãe, queria ir pra Disney. Olha isso. E aí a minha sogra falou, meu filho, mas você foi. Aí ele, fui, mas eu não tenho foto com o Pateta. Aí ela, mas a gente tirou foto. Ai, cadê a foto? A gente perdeu a máquina. Gente, não tinha ido pra Disney. Vocês estão compreendendo? O Rodrigo tinha acho que 6 para 7 anos. A inocência da criança. Aí a gente tava rolando de rir. E o Rodrigo acho que lembrava disso, né? Aí, carro. Bateria de carro velho. E aí o negócio é o seguinte, como que as crianças de 6 a 7 anos hoje são muito espertas. Nunca que hoje você falar isso pra uma criança vai colar, certo? E naquela época colava. Aí a Maria Luísa, eu não acredito que você acreditou. Aí eu falei, Maria Luísa, eu acreditava no Papai Noel, sei lá, até 10, 11 anos, cara. Então, assim, a gente estava contando que como que a gente acreditava, né? Nossos pais falavam, a gente acreditava. Era uma carada muito engraçada hoje, né? Mas pra gente era isso aí. Né? A comunicação mudou as coisas. Gente, essa daí, perdemos a máquina. Porra. Então essa mente de chia aqui no meu dente. Não é terrível? Imagina se eu falo isso pra Maria Luísa. Não, a gente foi sim, filha. Fomos. Cadê as fotos? Perdemos. Pô, fala sério, cara. Nem se esforçou, minha sogra. Pelo amor de Deus, sogra é terrível. A gente riu, assim, a gente tava rindo de chorar ontem com isso daí. Eu falei, eu vou contar pra eles o que sua mãe fez com você. Rodrigo foi vítima. É inacreditável, né? Eu também tava vendo umas aulas. E aí também vê como é que foi? Eu vi o lance do bicho-papão, né? Tem outra também, que eu falei pra Maria Luísa. Maria Luísa, já contei a história da Disney pra eles. Já contei. A gente tinha maior preocupação, sabia? Como que a Maria Luísa ia descobrir também o lance do Papai Noel. A gente tinha maior medo disso. Maior medo, nossa. A gente tinha medo que alguém pegasse e falasse assim, não existe, não sei o que, sei lá, que fosse uma coisa traumática. Aí ela falou pra mim, nem sei como é que eu descobri. Eu falei, não, foi aos poucos.
Assim, a gente foi desmistificando aos poucos. Não foi nada assim, pá, não existe. Neste Natal não haverá, porque não existe. Não foi assim. Mesmo porque a minha mãe tinha um culto ao Papai Noel bizarro. Nossa, vocês não têm noção. Quem conheceu minha mãe sabe. Nossa. E a minha sogra não gosta de Papai Noel. Ela fala que ela não tem um bom relacionamento com o Papai Noel. Ai, é ótima. Adoro. Vamos lá. Queridos, cadê? Eu vi aqui uma pessoa escrevendo um textão aqui. Roberto Linhares, você quer entrar? Você precisa entrar e perguntar. Fala assim, me chama. Tá? Bom dia, Ange. Fala assim, me chama, que aí eu clico em você, você entra, você tem que estar com a sua internet livre aqui, tá? Para ser chamado, tá bom? Aqui é uma aula que vocês entram e dividem a tela. E aí o que acontece? Eu sempre dou espaço para o mais novo. Porque os antiguinhos já entraram bastante. Mas às vezes eles entram de novo, tá? Então você que perguntou um monte aí, se você botar me chama, eu clico em você, tá? Não precisa enviar a solicitação. Eu pego e clico. O bom menino no Rodrigo eu vou fazer quando eu tiver 1000 pessoas na live. Assim, nas lives do YouTube eu poderia fazer, né? Porque as lives do YouTube eu consigo muito mais que 1000. Aqui que eu não consigo. Aqui eu só consigo quando eu tô no evento. Entendeu? Ai, se eu fosse aquele carinha da meditação, né? Nossa, aquele carinha da meditação tem 20 e poucas mil pessoas. Aquele carinha da meditação, ó. Senhorzinho lindo. Não sei quem é não, mas tudo bem. Hein, Roberto? Pode? Tô olhando aqui, se falou me chama. Não posso clicar a força em você, Roberto. Ah, que bom! Se bem que eu acho que eu já... Mas tudo bem, ele escreveu lá um textão. Deixa aí. Ah, já chamei você. Já, Mas fala, Roberto. já Qual várias a sua vezes. dúvida? É porque a sua dúvida era muito grande. Não, é o seguinte, o meu Levan, quando eu acabo, depois da autólise, eu coloco o Levan e o sal, né? A minha massa já dobrou de tamanho, de peso. Ah, Isso é normal? dobrar o peso? Como É a assim? dobra. Ou Eu começo, volume? o volume, eu começo com 500 gramas, vamos dizer. Ah, Ontem mesmo eu fiz isso. Quando eu terminei a parte de Levan e sal só, antes das dobras, antes da fermentação. A mas segunda já fermentação. é normal, já está fermentando a sua massa. O que Já acontece? O problema de vocês é justamente esse negócio de primeira, segunda, terceira, parece até marcha de carro, né? Então, não parece? Primeira parece. fermentação, segunda. Sempre que eu escuto isso, eu não resisto, porque acho que é uma piada ótima. Né? Às vezes as pessoas não rimam, você riu, tá vendo? Fez sentido para você. Mas eu acho que parece negócio de marcha. Porque se eu for pensar, tem pães que eu faço mais de um momento. Então eu estaria até na quarta marcha, na quarta fermentação. Então, olha só, eu acho assim: coloquei fermento, começou a fermentar. É o Eu que eu também penso. concordo. Não, eu concordo Então plenamente. Por você isso que eu falei, rasga é esse negócio normal de. isso? Isso é até bom, né? É que hora sim, depende da sua Legal. temperatura. O que acontece? É normal dentro de uma temperatura. Se eu estiver manipulando uma massa com meu fermento em mais de 26, vai acontecer isso. Quando eu colocar no Né? cestinho, ela já vai ter dobrado praticamente. Na Entendeu? minha, Então você a precisa. temperatura é menor. Aqui em Belo Horizonte, aqui está um friozinho. Então tem 22 graus mais ou menos. Ah, mas tá boa essa temperatura, ele também fermenta. E vinte fermenta e dois bem, você graus, observou. tal. No fim de semana na fazenda eu não consegui fazer não, porque estava 16 graus, então eu desisti. O que acontece é o seguinte: você pode tirar duas coisas daí. Quando você trabalha só com os ambientes e você conhece bem, aí você vai perceber o quê? Ah, na época do ano que faz 22,
eu já sei que a minha massa vai fermentar logo, né? Então, logo, mesmo eu colocando na geladeira, ela vai ficar pronta antes. No frio, se você desejar a mesma coisa, ou você pega um armário e aquece, pelo menos a 22, 24, para você ter essa resposta, ou você já sabe que vai ficar lento, porque está Ah, não, muito eu fiz uma frio. estufa. Eu fiz uma estufa. Então, se você fizer uma estufinha, você pode trabalhar em qualquer época do Não, eu ano. Com fiz estufa e estufona mesmo. geladeira, Estufona mesmo. né? Então, com estufa e geladeira, você trabalha em qualquer época do ano, não tem problema. Porque É, porque eu você não vai tenho armário. manipular. Mas isso que você falou é normal dentro de algumas temperaturas e com alguns fermentos, né? Então, o seu fermento é ativo. Lembra que seu fermento tinha aquele problema e você trocou a água? O Levanta é uma É, beleza. Nossa Senhora, o meu. E tem uma coisa, ele acabou o amargor dele. porque ficava muito tempo, né? Então Né? acaba trazendo essas coisas e aí as pessoas falam, não gosto de pão de fermentação natural, tem um gosto estranho. É porque está fazendo alguma coisa errada, porque não tem É, gosto estranho. o meu não tem gosto nenhum. É, o meu Assim, é bem neutro também. Ele tem cheiro, né? é, Mas é cheiro é bem uma neutro. coisa, né? Assim, quando você vai saborear o pão, não tem diferença É muito nenhuma. leve. Não, é Entendeu? gostoso. Então, porque esse negócio de você, primeira, segunda, não sei o quê, isso é muita variação. As pessoas lá fora gostam muito de separar o processo em primeira, segunda, né? Isso causa confusão para nós. Por quê? Porque a maioria dos autores não deixa claro e também não dá os parâmetros. Ele não fala para você, estou misturando em X temperatura, deixei X tempo em Y temperatura. Eles não falam. E aí a gente lê, porque é uma base que você lê, e aí você pega aquilo, ou você escuta outras pessoas, que a base provavelmente foi isso. Todo mundo que fala primeira, segunda, é uma base estrangeira e a pessoa não conseguiu extrapolar para o seu universo. Ela não entendeu que jogou o fermento, está fermentando. É, eu entendo que. Por isso que muitas vezes o que acontece? Eu faço mistura com intervalos. Eu não fico sovando por 15, 20 minutos uma massa na mão. Eu faço uma mistura e aí espero. Pode Então está falar. fermentando. Entende? Então tudo depende do processo. Entendo. Eu acho que você pode passar a pensar assim, entendeu? Não, eu estava entendendo que fosse um processo. Eu falei assim, eu não vou perguntar nada, porque esse ano, quando você fez o primeiro curso, eu fui o primeiro a ser chamado. Né? É muito bom. Aí eu voltei, mas um mês eu voltei, depois parei. Eu só assisto suas aulas, e assim, vou dar uma parada, não dá tempo para os outros. Né? Mas vou perguntar isso porque eu estava achando assim, natural, para mim estava natural. Né? Porque É logo sim. depois não começa a sequência de dobras, você está tranquilo. Isso aí. Ontem Pode, mesmo eu pode. fiz, ele está bonito na geladeira, eu olhei agora de manhã, está bonito, está crescendo mais ainda na geladeira. Pois é. E provavelmente vai ficar pronto antes. O Quando ele, problema meu, outro quando dia, estou ele, esperando meu forno chegar. quando ele cresce mais antes de ir para a geladeira, a tendência é que mesmo que a sua geladeira esteja fria, se você não diminuir, ele vai fermentar mais cedo, porque ele entrou mais adiantado na geladeira também. Pegou essa? Ah, mas eu coloquei na geladeira. Peguei. Mas eu coloquei na geladeira logo depois Que da última. isso é muito sutil. Isso faz até um profissional errar. Ele não se toca, ele fica automático no tempo da fermentadora, porque o profissional trabalha com fermentadora, e às vezes uma pequena variação no ambiente dele, que acontece, ele não percebe, e aí o pão no dia seguinte, alguns passam. Porque justamente essa pequena variação, como o cara tem um forno e ele vai fazer uma geladeira inteira, duas geladeiras inteiras, ele bate muita quantidade, aí vai pegar no final do processo do pão. Os primeiros pães ele não sente, mas os últimos já estão passando. Então ele É, não tem o mesmo desempenho na fornada dele toda. Entendeu? Então ele sente, ele fica cego. Então, quando na quantidade, a pessoa também demora muito tempo para enxergar. Então, a gente em casa enxerga mais fácil, porque é menos. Certo? Muito boa a sua dúvida, Roberto. agora, É ô, Nanda, Roberto, né? É Roberto, não.
Só completando aqui uma coisa é o seguinte, eu sempre vejo você falando que assa a 180 graus seu Depende. forno em casa. Não, depende, né? O pão de casca não, né? O pão da panela eu preciso de pelo menos 210. Então meu forno tá chegando a 160, então não dá não. Eu tô fazendo milagre. Não, pode ser que você esteja... Você tem termômetro de forno? Tenho. Você está olhando no lugar certo desse termômetro? Você comprou um termômetro e botou lá no forno? Não, eu coloquei na E parte de você... cima. O que eu tinha colocado na parte de baixo, eu errei primeiro. Eu coloquei embaixo. Aí o que foi? Uhum. A temperatura ficou alta demais. Eu falei assim, bom, o forno é uma beleza, né? Aí depois que eu falei, não, tá errado alguma coisa. O tempo, ele não tá esquentando. Aí eu coloquei na parte de cima, aí que eu fiquei Então, sabendo. então você tem que fazer a temperatura média, Roberto. Que em A média. 160 você não ia conseguir assar. Então Não, você essa, pega essa... não, eu falei assim, não, isso é porque eu estava perto do fogo já, né? Da chama, né? O que você pega? Pega a temperatura que está embaixo, soma com a temperatura que está em cima e faz uma Uma média. média. Aí deu 160. Aí caiu para 160. 160 não, você deve estar com mais, senão você não ia conseguir fazer seu pão. Não, isso chega a 160, 180, não, no máximo. Ele deve chegar a mais, com certeza. Ele deve estar batendo nos 200, 210 seu forno. Não, Sabe não. por quê? Eu comprei um 180, forno agora. Eu estou esperando o forno 180 chegar. fica muito ruim. 180 fica muito ruim. Pode Verdade. ser. O pão fica muito ruim no 180. Muito. Ele fica meio que preso até, encruado. Eu, lá na fazenda eu não consegui. Depois eu fiquei sabendo por que também. Por que o pão cresceu e não deu salto, né, dele, né? É, a colega, a colaboradora nossa lá, né? Estava fazendo bolo, abria o forno toda hora e colocava o bolo também. Ah, e ela te roubou o calor. É Roubou o calor verdade. toda hora e estava olhando. Depois, Roberto, tem algum problema, seu Roberto? Eu falei, assim, não, eu falei, não, deixa. Problema não Não, não, tem, né? não, Assim, essa hora você não pode nem discutir, não. agora que Deixa, você coitado. fez, né? Já Paciência. fez. Eu sou assim, já fez, não adianta você discutir agora, não. Pois é, da próxima vez você não faz, pergunta, né? Não, tem igual o projeto social, eu estava distribuindo cesta básica, né? E só tinha um pacote de arroz, né? Aí o cara falou comigo assim, mas só tem um pacote de arroz? Eu falei assim, mas fica mais fácil você carregar, né? Eu levo para o outro lado. Fica É mais fácil você verdade, carregar. E ele fez. Eu vou olhar para o outro lado. exatamente, tem que pensar no melhor. Melhor, você acha que eu Bom, vou pensar que ele está reclamando? Não, eu estou pensando que tá leve e para você se, carregar, né? Ele e ficou sem graça. se ele estiver reclamando também, o problema é dele, né? Você vai Não, fazer o mas quê? eu tô, porque eu ando no meu carro com cesta básica e vou doando as pessoas em situação de rua. E a pessoa falou assim, mas só um pacote, tal, tal. Falei, fica mais fácil de você carregar, fica leve. Gente, eu acho que eu ia ficar muda. Você até falou uma coisa muito boa. Você tem que ser, ué. Não adianta. Eu trabalho eu tenho uma ONG aqui em Belo Horizonte, que eu participo, né? E trabalho com o pessoal de Aham. situação de rua. A gente não sabe como que a pessoa chega, né? Aí a pessoa fala uma coisa, a gente tem que ser muito maleável. É tranquilo. Ah, obrigada por você ter entrado, Roberto. Obrigado Gostei a muito você, da foi sua bom. dúvida. Serviu Tá para bom, muita obrigado. Um gente, abração para tá? vocês, tá Bom bom? dia. Tchau. Obrigado. Nada. Bom dia. Aí o Roberto falou um negócio, eu lembrei que tem um rapaz aqui perto do mercado, e aí ele tem um cabelão, né? Aí ele assim, todo mundo fala que ele é travesti, e aí ele tem outro nome. Eu esqueci o nome. É Paula? Não sei. Mas ele é alto, magro, parece até modelo, né? E ele fica sempre na porta do Pão de Açúcar. E ele não pede dinheiro não, gente. Ele pede comida. E aí, assim, já fez amizade comigo, e aí ele fala assim: você pode comprar pra mim umas coxinhas de frango, cebola. Gente, ele me dá uma lista, tô falando vocês. Sei que, não sei o que. Aí ele fala assim: eu queria macarrão, mas você pode comprar aquele macarrão que é assim, assim, porque eu não gosto de espaguete. Aí eu olho assim pra ele: vem cá, você é exigente, hein? Aí ele morre de rir.
Mas eu acho muito engraçado, porque ele já me conhece, alguém deve ter dado para ele um macarrão, um outro tipo. Ele falou macarrão, né? A pessoa deve ter comprado um macarrão qualquer. E aí ele pegou na hora que ele falou, um pacotinho de macarrão, mas você pode comprar um macarrão assim pequenininho, porque eu não gosto de espaguete? Aí eu falei, nossa, mas tu é exigente, hein? É tipo, cara, só tem um saco de arroz. Mas eu gosto tanto desse menino, eu nem tenho visto mais ele aqui na porta. Muito engraçado. Acho que é Paula que chamavam ele, acho que é Paula. Eu troco os nomes de todos. Vamos lá. Roberto deve estar com mais temperatura no forno. Meu forno não marca a temperatura certa. Eu comprei um termômetro e marca a temperatura muito além. O termômetro, vou pegar o termômetro para vocês. Isso aí é uma dúvida muito boa. Nikita, eu vou tentar clicar em você de novo hoje, tá? Porque ontem eu cliquei e não entrou. Vou tentar aqui. Não tá quente. Eu consigo explicar um negocinho para vocês. Deixa eu ver aqui. O garoto fazia a lista para eu comprar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Nikita, eu vou tentar chamar você. Ontem não conseguiu entrar, não. Enquanto vai entrando... Olha só, gente. Vocês veem que tem duas rodinhas de número? Hoje entrou! Olá! Ontem eu cliquei em você. Tudo bem? Tudo bem. Eu cliquei em você, mas não entrou, tá? Ficou rodando e não entrava. Aí eu falei, gente, ela vai achar que eu não cliquei nela, mas eu cliquei. Me fala de onde você é, seu nome e sua dúvida. Eu sou da Venezuela, Opa! mas eu estou com 2 anos aqui em Juiz de Fora. Ah, E, tenho muitas dúvidas, Nanda. Faz tempo que eu estou querendo falar com você. mas você Diz- já está falando muito bem você, português, hein? você não fala espanhol, não? Falo, mas se eu falar espanhol aqui, minha audiência toda vai embora. Você sabe que brasileiro não fala espanhol. Ah, então eu falo espanhol. Eu também Falo melhor falo, do que meus português. pais me obrigavam a falar espanhol. Seus pais são bolivianos, não é? Eram bolivianos. Ai, muito bom. Ah, sim. Fale. Então, das coisas que eu queria te perguntar é porque assim, aqui em casa temos este forno. É um forno italiano. Eu não conheço bem a gente pode usar ele com pedra. Aham. Aqui a gente coloca pedra e tal, não sei o quê, e a temperatura dele é muito estável. Aí eu queria saber se, quando eu fosse a fazer o pão nele, eu tenho que deixar uma temperatura só. Então, você já botou isso aqui dentro do seu forno? Sim, eu comprei um parecido com esse. Isso, desse tipo. O que que acontece? Eu gosto muito de pedir para os alunos no curso fazerem um manual do forno, né? E para os alunos que... Você é do curso? Eu sou do curso Então, Parifix. pois você Parifix. já fez seu manual do forno? Então, esse forno aqui eu não tenho usado ainda. O outro lá em cima, que é o normal, que eu uso sempre, eu tenho um problema com ele, que ele não marca a temperatura certa. Sempre tem um pouco mais, a temperatura é mais elevada. Então, Por exemplo, eu fiz ontem... Sim, quando você está lá nos primeiros módulos, você precisa fazer o manual do seu forno. Você precisa saber o máximo de temperatura, o mínimo, precisa abrir a porta do forno e ver quanto que vai perder de temperatura, certo? E isso eu falo para vocês sim. numa aula, bem explicadinha. Inclusive, eu vi essa aula ontem, que eu vou regravar essa aula, né? Eu vou regravar porque eu quero que a aula fique melhor. Então, vocês vão ter uma aula nova. Então, o que que acontece? Por que que eu quero que vocês façam isso? Porque cozinhar é uma coisa natural. Cozinhar é uma coisa Sim. empírica para o ser humano desde que ele descobriu o fogo. E alguns dominam esse fogo desde a época da pré-história e outros não. E qual é a diferença da pessoa que domina o fogo, para a pessoa que não domina? Ela consegue tirar melhores resultados, né? Da comida e do pão, porque o pão também é comida.
Então, o que eu entendi com a história, até evolutiva do homem? Que eu precisava controlar a fonte de calor, né? Tanto na minha frigideira, sendo uma chama, ou na minha frigideira sendo elétrica a indução, que eu também sei cozinhar com um elétrico. E demorei muito para aprender. Muito. Né? Eu queimava muito e fazia muita coisa cru também quando eu fui para o elétrico. Porque eu só sabia na chama. E é diferente a condução na panela, né? Principalmente para arroz. Então, o que acontece? O pão é a mesma coisa. Eu entendi esse fundamento do calor e levei para o fogo, para o forno. Eu tenho um forno de chama e tenho um forno elétrico. Essa é a realidade de uma casa. Então, o que eu vejo? Que eu tenho uma coisa que o fogão não tem a meu favor. Isso. Quando eu crio os parâmetros que eu peço para vocês criarem nas aulas, de certa forma, eu estou ensinando vocês a voltar lá na pré-história e dominar o fogo. Para poder fazer as coisas certas. Então, toda vez que você está na frente de um forno ou uma fonte de calor que você não conhece, você precisa dominar e se entender com isso. Porque senão os problemas lá na frente acontecem. Por exemplo, essa sua dúvida. Eu preciso deixar todo o tempo numa mesma temperatura? Não sei. Por quê? Aqui no meu forno novo, eu troquei de forno, né? Eu tinha um Britânia, que é o que está gravado o curso, e eu perdi aquele Britânia depois de 3 anos. Então, eu comprei um outro forno mais simples, no mesmo estilo. Só que ele não é igual. Então, eu fiz exatamente tudo o que eu peço para vocês fazerem dentro daquele módulo. Para entender. Não. O que eu entendi nesse meu forno aqui? Que se eu deixar na mesma temperatura o processo todo, vai queimar. Então, eu preciso ajustar durante o processo. Só que eu só descobri isso usando o meu forno e fazendo os testes. Por isso que é isso que eu vou pedir para você. Você precisa fazer o manual do seu forno e fazer pequenos exercícios, que eu proponho lá, né? Até dou umas sugestões. Vocês podem fazer o bolo ou podem fazer o rolinho, que são coisas mais simples, que se vocês erram, vocês não ficam tão tristes. Porque é importante também a pequena recompensa, né? Você fazer o negócio e dar certo, né? Ou seja, poder comer. Isso é importante. Então, o bolo tá aí para isso. Mas se você tem algumas outras coisas que você faz rápido no forno, ou coisas que você já faz da sua rotina, eu também indico. Por quê? Porque aí, se você já sabe, por exemplo, você faz frango assado muito bem, ou você assa batata, ou você faz algum biscoito no seu forno, muito bem, você já faz de olho fechado. É um bom teste para você fazer no seu forno e anotar as temperaturas e descobrir o que você faz no processo, entendeu? É um bom teste. O que você mesmo faz, que você nunca anotou nada, você pega os parâmetros do curso e anota. Entendeu? Não, mas por exemplo, do forno lá embaixo, eu tenho feito pizza nele. E a temperatura dele não varia, é estável. Eu já testei isso e sei que é assim. Eu faço pizza nele em 280. E bacana, tudo bem. Fica bom. Mas esse aqui fica bom. Nesse aqui, normal da cozinha, ele, por exemplo, ontem eu fiz um pão sourdough, aí ele ficou a casquinha por em cima muito boa, mas embaixo ficou um pouco dura. Porque quando o forno estava em 210, o meu, esse que marcava 300, é muito. Ah, ele tá pegando a temperatura de perto. Ele é elétrico? Forno? É. Esse aqui. Não, o forno. Não, é a gás. Então, É a gás. pode ser que você tenha que mexer esse termômetro dentro do forno. Como assim? É a mesma coisa que o Roberto falou anteriormente. Dependendo do lugar que você coloca isso aqui, ele pode ficar mais quente ou menos quente. Dependendo do termômetro. Entendeu? Sim. Esse termômetro não fica tanto, mas esse aí eu tenho. E ele fica, ele é mais sensível. Então, às vezes, o que você vai ter que fazer? Você vai botar do lado direito do forno, vai botar no fundo do forno, entendeu? Vai variando os lugares até ver a distribuição da sua temperatura. Como é que você pode fazer isso de uma forma fácil? Coloca uma assadeira vazia e bota o termômetro em cima.
Aí você bota na frente, depois você bota no meio, depois você bota lá atrás. E aí você vai observar a variação. E aí vou te dar a sugestão que eu dei para ele. Faz uma temperatura média. Entendeu? Você chega Entendi. no meio termo, para você não queimar suas coisas. Porque no centro, ele com certeza está mais potente. Aí fica mais grossa a sua casca do pão. Se você puder Sim. ajustar a temperatura de baixo, às vezes você vai ter que diminuir depois de um tempo a temperatura de baixo. Dá para diminuir? A temperatura, Tem botão embaixo e em cima? Você consegue regular? Então, a temperatura de bom baixo. sinal. É um bom sinal. Quando você percebe isso e seu forno tem 2 botões, você vai poder diminuir a de baixo. Então, aí essa sua pergunta é essa a solução. Se você ficar o tempo inteiro com a mesma temperatura, vai ficar grossa e pode até ficar grossa e queimada. Então, você diminui. Entendeu? Aí você faz um teste. Vou diminuir depois de 20 minutos. Por exemplo, se você assa seu pão em 35 minutos, você deixa 20 minutos e aí você testa, depois de 20 minutos, diminuir essa temperatura. Aí você vai ter que fazer seus testes também. E aí no final, o pão que você fizer no final, você vai falar, ah, esse aqui ficou bom. E aí você tem que ter anotado. Ah, eu diminuí com tanto de tempo, e aí você vai descobrindo. Entendeu? Entendi. Agora eu tenho outra dúvida, porque eu vou aproveitar, né, Fala, que eu fiquei um mês tentando falar com você. Agora que você me chamou, eu vou aproveitar, viu? fala. Aqui. Eu tenho um fermento novo, que é esse aqui, e tenho esse aqui que eu quero usar como descarte. Então, a minha Sim. pergunta, esse é o mais velho, é para eu usar, eu tenho que tirar da geladeira, alimentar, esperar o processo tudo de ele chegar até o ponto máximo, ou posso começar a fazer as misturas? Porque eu quero fazer um pão que parece com o pão que você faz, o pão, o naan. Só que eu vou fazer umas tortilhas mexicanas, que Então, o ela é um pouco descarte mais você fina, pode usar direto. Se você vai aproveitar direto. numa receita que é o descarte, você pode usar direto. Ah, que Entendeu? bacana. Agora, se Sim, você fosse usar no processo desse pão de panela ou no processo do pão de forma, aí você precisaria alimentar tanto o isso. novo Sim, quanto o descarte. Porque o descarte também, se você entendi. alimentar, se ele tiver 2, 3 dias, ele funciona. 5 dias, funciona. Você só precisa refrescar. Agora, você também pode fazer uma coisa. Você pode também... Ah, eu tô com muita preguiça. Faz de conta. Não quero alimentar o fermento. Fiz pão ontem. Meu fermento está fresquinho, mas eu tenho outro pote que tem um resto. Você pode pegar e fazer o pão direto e fazer fermentação mista. Usar fermento biológico também. Ah, sim, Isso é uma entendi. opção. E outra coisa que também eu tinha dúvida é assim, quando eu tirar o meu fermento da geladeira e não fosse fazer pão, eu vou tirar para alimentar ele, né? Mas eu tenho que esperar ele crescer, eu posso só alimentar e voltar com ele para a geladeira. Não, você tira aquele pote da geladeira, alimenta, espera essa alimentação crescer e aí ou você Ah, faz o pão ou você guarda na geladeira. Entendeu? entendi. Você Essa, não precisa esperar o bicho ficar na temperatura ambiente. Não, não precisa isso, tá? Não precisa. E se tiver muito frio na sua cidade, você pode usar o recurso de você dar uma leve aquecida na água, deixar a água com 24 graus, com 26, que ajuda, já que ele está vindo da geladeira, e aí a sua farinha está numa temperatura que deve estar 20, 22 também, entendeu? E aí se você pegar uma água, às vezes natural, ela vai estar 17, 16. Então, às vezes é bom você pegar e dar uma esquentadinha. De quanto? Ah, deixa ela em 24, 26, a sua água. Aí ajuda, entendeu? Muito boas as suas não, dúvidas, viu? aqui, onde eu estou, aqui em Juiz de Fora, é muito fresca, o clima é bem agradável, assim. Então, aqui a casa onde eu moro
não dá o sol diretamente, sempre está nesse 9 graus, assim, é bem bacana para fazer pão. É, Então é você tem isso, um ambiente muito minhas bom. dúvidas eram isso. Muito obrigada Sim, pelas muito suas obrigada, dúvidas, viu? Fernanda. Tá? Muito lindo os Tá, seus obrigada. dentes. Não consegui parar de olhar seus dentes. Então, eu nunca usei aparelho, sabia? Olha, Eu- eu acredito que tem pessoas que têm o dente naturalmente assim, nossa, é muito bonito. Eu acho muito bonito. Você cuida bem dos seus dentes? Você gosta? Nossa, eu sou doida, sabe? Eu escovo toda hora, assim, não, também Ai, não graças a toda hora, Deus. mas Então, graças a Deus, porque tem gente que tem um dente bonito de natureza, não dá o mínimo valor e não cuida. Então, já fiquei feliz. Ah, não, eu adoro, eu adoro. Eu tenho todos os dentes, toda vez que eu vou para o dentista, fala a mesma coisa, assim, não, que os seus dentes estão. Sabe que eu nunca fiz nem limpeza, não faz, porque diz que não precisa. Jamais na vida ai, fiz gente, uma limpeza. que coisa, que coisa abençoada. Ah, que Deus mantenha assim. Obrigada por você ter Obrigada, entrado, viu? Nana. Bom dia. Tchau, Que bom. tchau. Bom dia. Tchau. Ai, gente, que dente lindo, nossa, que dente lindo. Até o formato, pessoa falando, eu só olhando pro dente, gente. Precisa de muita concentração. Ainda bem que eu consigo me concentrar com 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Porque eu só estava olhando o dente, o cabelo, falei, nossa senhora, que preciso desse dente. Ai, vamos lá. Vocês viram? Dúvidas pontuais, mas ela consegue fazer o pão, viu? Mas são dúvidas. Então, assim, ela está dentro do curso. Mas você faz, mas a sua mente tem que estar inquieta, sabe? Os meus alunos, eles são quase 100% inquietos, porque eu não posso deixar eles ficarem no marasmo. Porque o dia que eles ficarem no marasmo, eu acabei com a criatividade deles e com a vontade deles de fazer coisas novas, não é? Quando você acaba um joguinho, o Rodrigo fica chateado quando ele zera um joguinho. Perdeu a graça, né? Então, o pão, você não tem como. Eu, pelo menos, trato o pão como uma coisa que nunca vai ter fim. Então, as pessoas sempre estão com um pouco da mente inquieta. Vamos lá, eu estou vendo um alarme aqui, mas não sei do que é, pisco. Vamos lá. Alimento esperar. Vamos ver. Fala, me chama alguém aqui. Vou te chamar, Carolina. É Carolina? Acho que é Carolina. Porque tem um nome antes, deve ser o sobrenome, né? Oi, Mas é... Ai, Carol, não. Ai, vai entrar. fui eu. Tudo bem? Bom dia! Bom dia, gente. Que surreal falar com vocês. Eu só assisto. Aí eu tô aqui. É real, é É real. real, você existe. Oi. E aí, me fala seu nome. Eu vi que tem um nome antes de Carolina. Mas é Ana. Eu mudei porque não tinha como eu colocar Ana Carolina. Aí eu toco música Entendi. irlandesa. Vai para um daí... lugar que a sua internet esteja bem, porque está falhando. Ah, peraí. Então, aqui do lado do mundo. Me fala aí. Onde que você está? Onde que você está, Carolina? Ana. Pode me chamar de Curitiba é bom. Esse nome é porque não tinha como colocar Ana Carolina. Eu vivi na Irlanda há muito tempo e daí eu botei o Ana irlandês é Onia, mas se escreve assim. Aí Que engraçado. E ficou. E ficou, porque, né, enfim, e daí pronto. Mas meu nome Eu não fui para Irlanda ainda, eu quero ir para Irlanda. A Irlanda é muito bonita. Pois é. Eu sei, porque eu tive um amigo que morou 2 anos lá, estudou, e aí eu falava com ele, e aí ele ficava mandando foto das coisas, tudo. Eu tenho vontade de ir. Aí lá você ia amar. O lugar que eu morava tinha um lugar, uma padaria que eu só comia o pão de lá, que era um cara que fazia uma fermentação natural, antiga, de um pão que chamava conga, que era um pão de metro, que só tinha 3 ingredientes. E era a coisa mais incrível do mundo. Nada artificial entrava naquela padaria. Era um pão que eu comia todo dia. Depois que eu fui embora, eu pensei assim, nunca mais vou comer pão industrializado na minha vida. Não, eu tinha É revolucionário, né? Eu acho. Me fale aí a sua dúvida. Então, a minha dúvida é da fermentação na geladeira. Tá. Faz um tempo que eu faço pão, aí eu tava fazendo com o método de uma amiga minha e foi ótimo pegar o teu, para daí a gente testa um outro método e
e expande, né, aquilo que a gente, enfim, tá fazendo. E a minha pergunta é que, assim, quando, por exemplo, eu alimento o meu fermento, tal, faço o pão, faço todo o processo, tal, a isca que sobra volta para a geladeira. E é bom porque ela é um termômetro, eu vejo o quanto que ela fermenta, então eu imagino, se essa isca fermentou na geladeira, o pão também fermenta. Então, se a isca, no teu método de alimentação, ela aumenta, tipo, 2 vezes. Dentro da geladeira, eu penso assim, gente, olha, a parada funciona, olha que loucura. Ela aumenta. Aumenta. Isso nunca tinha acontecido comigo do outro jeito, que eu tava 1 para 1. E daí ela murchava quando entrava na geladeira. Então, mas é que o 1 para 1, ele é muito líquido. Então, ele fermenta muito rápido, mas ele cai muito rápido. Ele não sustenta a natureza dele. Então, aí assim, a minha dúvida é que daí eu usava, né? Tipo assim, então tá, se o Levan tá crescendo, o pão tá crescendo. Só que assim, eu faço o teste e eu fiz teste com várias horas, né? Tipo, 12, 16, 18, para ver. Só que eu não vejo um crescimento tão grande na massa. Eu faço o teste do dedo, ela responde tudo. Mas eu queria saber, assim, no olho, porque eu não vou pedir um número de horas, eu sei que você não gosta disso e eu concordo. Mas, assim, no olho, quanto que a massa cresce dentro da geladeira, do pão, quando depois que passa? No total, a sua massa tem mais que dobrar. No total. Desde o início. Tá, desde o início. Mas uma vez que ela vai para a geladeira, ela cresce ainda. Vai depender do ponto que ela foi para a geladeira. Por isso que você pensa no total. Ah, entendi. Eu vi que você entendeu, porque entendi. Por isso que eu falei para o Roberto que dependendo do ponto que a massa dele entrou na geladeira, vai fermentar mais ou menos tempo. Porque as coisas são mutáveis. Quando você está no ambiente, se você não fez com aquela mesma temperatura, a sua massa vai crescer mais. Então, se ela entrar mais avançada na geladeira e você esperar ainda que ela dobre daquilo, vai passar. Entendeu? Você tem que ter em mente o que é o tamanho máximo dela, independente da natureza da temperatura que você vai dar. Porque aí você tenta chegar naquele volume. É como se o final, é como se o caminho não importasse muito, e sim o final. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês gravarem o aspecto da massa. Sim. O aspecto da massa também é o volume da massa. É o aspecto. O jeitão que ela tá. Entendeu? E aí, se você faz sempre no mesmo pote, sempre no mesmo cesto, sempre no mesmo baneton, na mesma forma, fica mais fácil de calibrar o olho. Tá. É isso. Eu já vi que tem um violão. Que você toca? Eu toco. Até fui eu que te fiz uma pergunta, que eu sofri um acidente com uma faca monstruosa, uma faca ruim, que melhor sofrer um acidente com uma faca boa do que uma faca ruim, né? Com certeza, eu também aprendi já isso. Primeiro que com a faca boa você nem sente. É muito rápido. E é menos ruim para recuperar, porque a faca ruim, geralmente, quando você se machuca, é um machucado feio. Até para cicatrizar, para dar ponto. Não, meu dedo tá todo torto. Tipo, a carne colou torta. Mas o meu também. Foi você que falou que tava sem tocar, não foi? Porque daí quando eu corto o dedo é um preju, né? Eu não posso tocar. Eu não posso trabalhar. É mesmo. Então, até se por acaso você lembrar e quiser falar de uma faca boa, porque eu tô com uma Tramontina que é meio pemba, assim. Mas... Eu tenho várias. O problema é assim, é o bolso de quem quer pagar. Então, assim, eu tenho uma Tramontina Century. Acho boa. Tá. Mas a faca de serra, dependendo de como você corta e manuseia, com o tempo ela vai ficando meio ruim mesmo. Então, assim, eu tenho hoje uma Tojiro, que é japonesa. Tenho uma da Zilin, acho que é Zilin, não sei falar, que é uma última que eu comprei agora. Ela é pesada, mas ela é boa. E tem uma outra de uma marca... É alemã também, acho que é Wulstorf. Wulstorf, sim. Isso aí, também tenho dessa. Então, assim, eu não sou a pessoa mais econômica com facas. A única coisa econômica que entrou aqui na minha casa foi linha Century da Tramontina. E funcionou. Então tá bom. Vou saber. Funciona, tá? Uma dica boa para você partir seu pão, ainda quente, é você mergulhar numa jarra de água. Você pega a faca, mergulha na água e corta. Porque a faca de serra, quando o pão está muito fresco, vai juntando
uma massinha na faca que vai dificultando a gente de cortar as próximas fatias. Então, quando eu fiquei no moinho na Itália, eu vi o cara fazer isso. Eu peguei, ele tirou os pães pelando do fogo e ia cortar. Aí eu falei, gente, esse homem vai cortar o pão quente, socorro. E aí quieta, né? Aí eu vi uma jarra, ele mandando o ajudante pegar uma jarra gigante, porque a faca tinha que entrar. E aí ele, na maior naturalidade, enfiava lá, cortava, enfiava lá, cortava. Eu falei, nossa, mas que senhorzinho inteligente. Nunca mais esqueci. Então, eu tô falando isso para você. Às vezes, se for na hora que você está cortando pão fresco, que ainda tem um pouco de umidade, molhar a faca entre um corte e outro ajuda muito. Tá. Tá bom? Muito obrigada. Nada, imagina. Boa sua dúvida também. Tá Obrigada. bom? Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Viu, gente? Essa dúvida é boa, hein? Essa dúvida faz vocês errar. Essa dúvida faz. Porque a gente fica meio ceguinho, sabia? A gente fica esperando o volume do pão na geladeira. Ah, botei na geladeira, agora tem que dobrar. E não é assim. Às vezes você colocou ele num ponto mais avançado. Então ele não necessariamente vai dobrar, né? E aí a gente fica esperando, que nem criança, o troço dobrar. Gente, olha como é que a gente... É uma armadilha. É uma parada sinistra. Eu falo, as pessoas que têm muita sensibilidade para observar, para ouvir, sabe? Não é escutar, é ouvir. Ela aprende mais rápido. Porque o pão são sinais. Você vai olhando, entendeu? Você vai olhando a cagada que você fez, as coisas certas que você fez. Aí você vai vendo. Por isso que eu falo, né? É fazer, anotar, observar, provar. Provar também é um sentido. Porque se você prova e algo te desagrada, você precisa entender o que você fez no seu processo, né? É importante. Água natural ou morna? Natural, da torneira. Se a tua torneira tiver 17, vai ser. Não precisa ser fria, não é gelada, tá? Mas ajuda muito. E o corte fica bonito, tá? Até mesmo para você fazer o primeiro corte e o pão estiver quente, que tem gente que faz isso, você molha a sua faca e vai ficar, ó, lindo. Eles fazem até para cortar pães super gigantes, porque lá ele fez umas ciabatas enormes, que aí depois ele abre inteira e monta um sanduíche bonito para fazer uma foto. Então, como que você vai partir um pão grande, gigantesco, sem danificar o miolo, né? Porque tá quente e aquilo vai formando uma massinha. Quem corta pão sabe. Vai fazer isso e fica muito bom. Ah, vocês estão falando várias marcas aqui, né? KitchenAid. Todas essas marcas têm faca. As facas não são ruins. Eu nunca usei, mas assim, conheço muitas pessoas que têm. Por isso que eu tô vendo aqui, ó, KitchenAid, Victorinox, né? Vamos lá. Deixa eu ver que dá para eu chamar mais um. Meu pai falava isso. O que falava, Nutribio? O que seu pai falava, Nutribio? Gente, vocês estão falando de pão de queijo? Não pode colocar levando no pão de queijo de polvilho doce, Roberto. Vocês estão querendo fazer pão de queijo com levain? Me conta. Hein? Vocês são ótimos. Vocês são ótimos. Ó, o outro botou receita aqui. Roberto só te matando, né? Porque agora você vai ficar responsável por 239 perguntas das pessoas te perguntando sobre isso daí. Inclusive, elas já começaram a perguntar, né? Entendeu? Ai, tô achando ótimo. Cadê? Tô alimentando minha madre e o fermento não cresce mais. Não, não cresce mais não. Se ele já cresceu uma vez na vida, ele vai crescer, né, Pisco? Mamãe, vai crescer. Gente, vocês perceberam já que eu faço vozes? Roberto. Roberto, eu recebi ontem um inbox, vocês todos, uma pessoa perguntando se podia dar minha receita. Eu falei, pode, querida. Você vai ficar responsável por 357 milhões de perguntas sobre substituição,
sobre posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Não manda perguntar para mim, não. Não bota meu nome no seu feed, não, por favor. Porque, assim, não adianta nada sem a aula. Aí ela né? Eu acho isso, né? Ela era nutricionista. Aí eu falei, inclusive, se eu tenho um protocolo alimentar. Ah, você não sabe a quantidade de gente que me pede meu protocolo alimentar. Qual é a dieta que você faz? Tem muita gente. Tem gente de exercício. Tem galera que gosta de dieta, emagrecimento. Gosta de me perturbar porque quer meu protocolo, como se eu fosse magra. E aí a pessoa quer meu protocolo. Eu falo, gente, não adianta nada dar meu protocolo para você. Eu tenho que dar meu protocolo e os profissionais juntos, né? Porque é exatamente isso. A receita é isso. Você joga para o universo. Tá? Olha, eu acho que o outro evento deve ser entre agosto e setembro. Rodrigo ficou até tarde vendo, ele vai me dizer uma data. Daqui a pouco eu vou saber, tá? Tá bom, gente? Nanda, há algo melhor para o momento de alimentar, crescer o levante, tipo tampa que veda, bem. Lucimeire Pérez, boa sua dúvida. Quer entrar? Fala, me chama. Noeli, olha só, vou aproveitar que você está aqui. Você é magra, sou não, sou falsa magra. Magra é minha filha. Vocês já viram Maria Luísa? Magra. Maria Luísa é nível Gisele Bündchen, é magra. Eu não, eu sou falsa magra. Noeli, a gente queria fazer uma live com você. Arruma um telefone de uma família aí, de alguém, porque o seu a gente sabe que não entra, né? É o mesmo problema que eu tenho com o Ricardo do Grano Nostro. E a gente queria muito conversar com você. O Rodrigo está fazendo aula, ele não vai aparecer. Qual a quantidade? Entendeu? Malu tem 15, 16 anos, aí é fácil. Que nada, gente. Minha mãe morreu magra também. É da família. Minha mãe era magrinha a vida inteira. Minha mãe teve um manequim invejável a vida inteira. Tá? A vida inteira. Juro pra vocês. Acho que a minha mãe só ficou mais cheinha nas fotos que eu vi ela grávida de mim no álbum. Foi a única vez que eu vi minha mãe com a cara redonda. Na foto que ela estava grávida comigo na barriga. Né? Aí tinha uma outra foto também comigo, bebê gigante, né? Como que aquele bebê saiu daquela moça, né? Inacreditável. Né? Já falei para vocês também, né? Que eu era um bebê feio. Eu era um bebê muito feio. E aí as pessoas na rua falavam assim, ela é brava, né? Aí a minha mãe pode falar que é feia mesmo. Gente, minha mãe é terrível. Bom dia. Por um acaso você não é magra? Eu? Não. Gente, isso é um dilema, tá? Intervenção psiquiátrica, tá? Para mim, tá? É que meu contexto de magro é diferente. Eu convivi muito com pessoas muito magras na minha família. Então, assim, para mim existe o magro, o seco, vários. Sabe, tipo, vários tons de cinza? Então, eu tenho esse problema. Isso aí é um buraco muito profundo na minha mente. Não pode nem falar. É intervenção psiquiátrica agora. Eu não botei para vocês uma figurinha da intervenção psiquiátrica? Uma moça, né? Segurando. Sou eu, gente. Aquilo é para mim. O Bruno manda aquilo para mim. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Eu engordei bem depois do Panifix. Você não pode comer tudo. Você tem que provar. Eu como tudo que eu faço, mas eu não como pão inteiro. Então vamos lá. Cadê a última dúvida aqui para vocês? Antes de eu fechar essa aula. Fala, me chama, que eu chamo você. Cadê? Nanda, vai ter outro evento? Já falei. Aqui, gente, a perdida. Quanto de sal, gente? Gente, vocês são terríveis. Vocês não aprendem, não? Taraná, vamos lá. Estou tentando ver aqui. Vocês só ensinam levando o curso? Não, no evento eu também ensino. Vamos lá. Tô vendo aqui, gente.
Fala aqui, me chama. Tô indo pro final. Tô indo pro final. Tem Panifixe aula presencial? Não, impossível, né? São mais de 10 pães. Tenho aula presencial aqui no Rio de Janeiro. Só que eu tô com medo de fazer no momento, gente. Né? Porque, sei lá, né? Imagina 10 pessoas de máscara. Não sei se eu vou ficar bem com isso. Então, vou chamar você. Clara, é a Clara que eu vou chamar ou vou chamar Léo Tambuci? Eu vou chamar o Léo Tambuci. E aí a gente acaba. Acaba? Vamos ver se vai dar tempo. Oi, Léo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Fala rapidinho a sua dúvida para dar tempo. De onde é que você é e a sua dúvida? E seu Eu nome? sou de São Ah, Paulo capital. Meu nome é Leonardo Girardello Tambucci, um palavrão. Mas vamos lá, vamos à minha dúvida. Eu estou fazendo pão já tem uns 5, 6 anos. Gosto bastante, acompanho bastante você. Eu estou num ponto que eu estou bem feliz com os resultados e a dúvida é: a minha pestana, ela faz o topete bem bonito e ela abre, só que ela abre pouco. Você tem um vídeo que você demonstra a primeira abertura, depois a segunda abertura, e eu já modifiquei várias partes do meu processo, um a um, para ver se eu consigo descobrir aonde é que eu errei, se é na hora da pré-modelagem, se é na hora da manipulação da massa, da mistura. Eu já fiz vários testes até onde o meu conhecimento deixava eu manipular sem alterar muito o meu método, né? aham. E eu não consegui aumentar isso. O meu grande resultado foi quando eu consegui dominar meu forno, e meu forno é um problema, e eu consegui baixar a temperatura, e aí a pestana abriu, fez o topete, mas eu não consigo evoluir de um rasgo maior, uma abertura maior É um dessa desenvolvimento. pestana. Isso, É. desenvolvimento. E aí, mas o seu miolo tá bom? Tá ótimo. Tá Tá do tudo jeito bom? que eu quero, tá tudo bom. Eu tô na parte da estética, daquele sonho do pão abertão, porque o Você. miolo ele não tá com grandes alvéolos, eu uso uma farinha bem simples, eu só encontro aquela farinha fina aqui, é a melhor Ah, que eu mas é acho. boa. Eu tenho muito aluno que É faz com essa boa, né? farinha. Eu consigo aí, num pão branco, 57% de hidratação, Ah, e tá num pão bom, já não quer dizer integral nada isso. 60%. O que quer dizer é o resultado. Então, Então, naquela checklist, seu miolo tá ok, sobrancelha ok, tá, né? Sobrancelha ok, certo. miolo Uhum. ok, casca ok, Ok. crocância também da casca ok. Tá? Eu chamo de pão perfeito, que demorou, mas eu Então, cheguei. Só então, falta a abertura. então, intervenção psiquiátrica. Tá certo. Intervenção psiquiátrica. Porque o que que acontece? Ainda bem que você sabe que é estética que eu posso fazer essa piada, né? Porque Sim, assim, sim. vocês têm que olhar para vocês. A gente olha para os outros, é natural. Mas os outros são os outros. Sempre. Os outros não são você. Não quer dizer que você não vai fazer e que os outros também não vão olhar você. Mas se tá tudo bem, para que você quer isso, criatura? Para que se tá tudo bem? O inimigo do bom é o ótimo. Mas olha só, não é uma dica. O que eu vou te dizer? O desenvolvimento, eu acho que eu até falo em outra aula, não sei se é nessa ou noutra, ele está ligado ao ponto de fermentação em seu forno. Porque quando você Tá, coloca o pão no forno, o pão vai acabar de desenvolver lá. Se o seu forno não permite que seu pão desenvolva, você tem que ajustar o seu forno. Ou, se você já ajustou o seu forno e o seu pão não tem o desenvolvimento, você tem que ajustar o ponto da fermentação. Entendeu? Então, é assim, certo. você precisa ou de uma coisa ou de outra. E se você fizer as duas e continuar com o mesmo resultado, relaxa. Entendeu? Porque, assim, isso é outra história. Isso é o fino ajuste do ponto de fermentação com o forno. Sim, Entendeu? Eu sei que vocês gostam, mas isso, o desenvolvimento, ele só mostra o potencial dele lá no forno. Então, o pão, certo. ele, se você entrar, se você colocar no forno, o pão não é que nem um bife que você sela na frigideira. Se você selar muito cedo esse pão lá no forno, ele não desenvolve. Ele precisa de uns longos minutos para poder desenvolver no forno. E aí, se essa casca ficar dura muito cedo, você não consegue desenvolver.
Então precisa Então, ajustar isso. eu melhorei muito, eu consegui a pestana, o topetinho, a orelha lá, sei lá, cada um fala de um jeito. Quando eu consegui baixar a minha temperatura, o problema do meu forno é manter a temperatura. Quando abre, perde muito, e ele é elétrico, resistência em cima e embaixo. E as resistências, para ser sincero, tem hora que elas não funcionam, elas funcionam quando elas querem. Então, Deve às estar com vezes, mau está contato isso, hein? tá com mau contato, exatamente. Então, às vezes, e quando eu falo que eu dominei, é que eu dominei por isso. Eu consegui o lugar certinho, sem mandar para manutenção, que eu consegui ajustar. Mas para eu manter uma temperatura, por exemplo, eu pré-aqueço a 250 com a panela lá dentro, ponho, aí eu desligo a de cima, porque ele não chega a 250 se eu não ligar a resistência de cima. Só que se eu colocar dentro e deixar a resistência de cima ligado, ele sela o pão e não cresce nada. Então eu ponho de 250, quando eu ponho ele dentro, eu passo a de cima para o mínimo. Que se eu não deixar no mínimo, ele cai para 150, 160 graus. Então eu deixando no mínimo, eu consigo isso. E às vezes que eu tentei desligar a de cima, eu acho que a temperatura caiu tanto, e aí ele não desenvolveu bem também. Nem o topete fez. Aí você tem que Então chegar talvez seja mais o meu forno. você tem que chegar num ponto, tipo, será que devo desligar ou somente abaixar? Será que devo desligar e deixar 5 minutos desligado? Depende Aí Uhum. você vai ter que fazer seus testes e ver como é que vai desenvolver aí. Mas é esse fino Eu tô, ajuste do ponto de eu tô com fermentação com o seu medo. forno. Eu tô com medo de testar numa temperatura muito baixa. Por exemplo, eu sei que ele aguenta uns 200 Ah, graus, só que você viu meus é stories? muito baixo. Você viu meus Eu stories? vejo, eu vejo a Não, você maioria. viu os Tem alguns que eu stories não do vejo tudo. medo? Não, não, esse eu não Ah, vi. então você vai lá ver. Você vai lá ver. A É. pessoa botou assim: eu tenho medo das respostas. Eu falei: quem tem medo de ir no banheiro não come. Verdade, Então, verdade, é verdade. assim, cara, você tá com medo. Se for o pão, se o pão for estragar, fala sério, faz outro. É simples, É. faça outro. Assim, olha só, Uhum. eu peguei um forno novo aqui, eu gastei quase 100 quilos, foram 2 sacas, 50 quilos de farinha até tirar o pão igualzinho ao do outro forno que eu tenho. Nossa Senhora. E qual é o problema? Você acha que não É. doeu? Você acha que eu não fiquei triste? Pois Eu é. acho que o problema, acho Então, que o assim, problema nosso é a ansiedade, porque a gente não consegue fazer 3, 4 pães. A gente faz um, aí tem que comer, vai fazer depois 10 dias outro. Aí você fica, não, eu quero saber como é que fica melhor. E a gente fica ansioso, aí não quer errar. Eu acho que o medo vem daí, né? exatamente, não quer errar. Mas errar faz parte do processo, até para você descobrir todos os parâmetros, né? Porque o seu Sim, forno tem peculiaridades. Você já falou para mim, ele meio que tá no desliga-liga, não sei o quê. Então vocês têm que sim. conhecer isso. E vocês só conhecem realmente fazendo e errando, né? É bom É, eu quando a gente consegui pega, ficar. é bom pegar um número e testar e dar certo. Mas sabe que eu também não acho muito bom? Porque quando você pega Hum, um número e logo de cara testa e dá certo, você acabou com todo o processo de aprendizado de andar. sim, sim, E aí sim. você, e aí É, quando troca o forno, você também não sabe. eu consegui o pão que eu tô satisfeito com o meu pão tem uns 5 meses. E eu Então, faço olha o pão há 5, tempo. 6 anos. Faz Então, assim, eu isso. fui. Cada detalhezinho é incrível. É um negócio que você vicia, você se apaixona mesmo, né? E vai ler Faz, livro, e vai. Não sei o quê. exatamente. Pega e faz isso. Varia não, né? Faz o teste da temperatura e depois você faz o teste do ponto de fermentação. Lembrando que isso é só é, uma estética para você, porque você já tem Sim, o que você precisava, sim, né? sim, Aí sim, você sim. dosa isso na sua cabeça para não ficar louquinho, tá? É. Por Tá ótimo. favor, tá bom? Tá Então bom. ajusta o ponto da Obrigado, sua viu? fermentação com o seu forno, tá? Fechado. Bom Obrigadão. dia para você. Obrigada. Boa sua Eu também. dúvida, Tchau, tá bom? tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Hoje tivemos só dúvidas boas, né, gente? Muito obrigada. Vou desligar aqui. O Pisco estava reclamando, vocês viram, gente? O Pisco é sensível. Ele não gosta que fique muito tempo aqui falando com os outros, não. Não gosta, né? Ficou nhau, nhau. É bizarro. Vou aqui salvar a aula para vocês. Hoje entrem às 9. Às 9 não. Às 19, às 7 horas no YouTube. E amanhã às 9 a gente tem nossa aula de novo, tá bom? Então vou salvar aqui. Não puxa a unha para mim. Obrigada, né? Puxa a unha para mim.